Acabou, é oficial, o Santos fez o seu último jogo na Série B, um jogo em que a gente saiu derrotado, né? Nas duas últimas rodadas dessa competição a gente perdeu, jogando em casa e fora de casa, mas acabou. O pesadelo oficialmente chegou ao fim. Bora falar desse jogo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito provavelmente um dos últimos vídeos desse canal, né, neste ano, nesta temporada, porque foi o último jogo do Santos, né? E, gente, muita coisa aconteceu nessa última semana. A gente foi para campo com um time muito misto ali, com muitos jogadores da base. E acho que a principal notícia da semana foi a demissão do treinador Fábio Carille. Ele foi demitido depois da nossa derrota em casa contra o CRB. Um jogo, assim, que a gente perdeu de uma forma muito lamentável, jogando em casa, era a festa do nosso título ali, e acabou que a gente perdeu. Um time muito apático em campo, né? E ontem a gente perdeu também, mas calma, vamos falar primeiro da demissão do Carille, porque tecnicamente a gente sabia que ela poderia acontecer, mesmo com aquele papo de renovação automática ao final da temporada e tudo mais, se o acesso fosse alcançado, mas a gente sabia que ia acontecer, porque como eu já disse para vocês, em inúmeros pós-jogos seguidos, o Santos, por mais que conseguiu acesso de forma antecipada, foi campeão da Série B de forma antecipada, o futebol que o Santos apresentava não era um futebol que dava esperança para o torcedor, não era um futebol consistente, não era um futebol constante. Então, de certa forma, mesmo com todos esses objetivos alcançados, a gente não conseguiu ver o time jogando o futebol que a torcida queria ver, ou pelo menos um futebol competitivo, né? A gente viu que faltou muito isso, faltou muita competitividade do Santos em alguns momentos da temporada, principalmente nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? A gente viu que muitos pontos que a gente conquistou, tanto em vitórias quanto em empates, foram pontos que vieram mais ou menos na sorte, e muitas vezes a gente não tinha nem o poder para conseguir controlar e cadenciar uma partida, porque a gente não tinha toque de bola, a gente usava e abusava dos chutões, e no final das partidas a gente deixava a bola com o adversário e aí ou eles empatavam ou eles davam um sufoco na gente. Então eu acho que muito por conta do contexto de como o Santos conseguiu o acesso e conseguiu, de certa forma, esse título, o Carille foi mandado embora. Eu sei que, assim, eu disse pra vocês, né, eu não lembro qual vídeo foi, mas eu disse pra vocês que o Carille do início da temporada eu não teria mandado embora. Porque o Carille do início da temporada era um treinador totalmente diferente, com ideias totalmente diferentes. Mas o Carille se tornou uma outra pessoa depois que teve aquela proposta, né, do Corinthians, que acabou não se concretizando. Então ali ele se tornou outro treinador no Santos. E ele deu uma cara pro time que eu não gostei de ver, né? E boa parte da torcida não gostou de ver. Então, em muitos momentos a gente se assustou com o futebol que o Santos apresentava. E, de certa forma, em alguns momentos a gente até duvidou de que a gente conseguiria o acesso para a Série A. Então, eu acho que por todo esse medo que aconteceu durante essa reta final do campeonato e por todo o futebol apresentado pelo Santos, na verdade, perdão, durante todo o campeonato brasileiro, essa demissão acabou sendo muito justa, por mais que ele tenha alcançado os objetivos aí, que foi o acesso e o título, de certa forma. Mas vamos falar então da partida, porque quem comandou o Santos ontem, né, contra o Sport, foi o Leandro Zago, e ele convocou 23 jogadores ali, porque muitos atletas do Santos, do nosso time base, de certa forma, acabaram se lesionando na última partida durante o meio da semana e, enfim, a gente teve uma alteração total no time que foi a campo. Por exemplo não, vamos falar a escalação para vocês terem uma ideia, né, do que aconteceu. A gente teve o Brazão no gol, o Rainer na lateral e do outro lado a gente teve o Souza. A nossa dupla de zaga foi Luan Pérez e Basso, o nosso meio campo totalmente alterado, apenas com Pituca ali de titular. A gente teve o Pituca, o Sandro, o Rincon e o Miguelito. E lá na frente a gente teve o Otero e o Wendel Silva. O Santos ele não fez um jogo ruim, mas também não fez um jogo maravilhoso e que pelo menos rendesse a vitória pra gente, ou o empate. Mas o Santos até que conseguiu criar algumas chances. É claro que a atmosfera do jogo era totalmente diferente pro Sport, que estava lutando por alguma coisa de fato na competição ali nessa última rodada, nesse último jogo, que era o acesso, que conseguiu, no fim das contas, né, conseguiu acesso. E o Novo Horizontino, e gente, ficou de fora mais uma vez da Série A.
É incrível. Mas enfim, voltando pro nosso jogo. O Sport sai na frente com o gol do Lucas Lima de pênalti ali. Talvez um pênalti até contestável, a gente pode até contestar aquele pênalti que o Sandri fez. Só que assim, foi marcado e no finalzinho do primeiro tempo, então já tá 1-0 pro Sport. Eles voltam pro segundo tempo e já fazem o segundo ali com o Lucas Lima novamente, né? O Lucas Lima faz ali já com a bola, criando a jogada no caso ali. O Sport cria a jogada pra fazer, não foi lance de bola parada, é isso que eu tô tentando dizer. E depois, a gente ainda tem um terceiro pênalti, né? Um terceiro pênalti não, um terceiro gol do Sport, na verdade um segundo pênalti que o juiz dá, que foi um toque de mão. Dos 2 pênaltis que foi dado na partida ontem, eu acho que esse foi um dos mais escandalosos, porque, assim, eu acho que o jogador do Santos estava com a mão bem na frente, assim. Então, eu não teria marcado esse segundo pênalti de forma nenhuma, mas foi marcado. O jogador do Sport foi pra bola e ele errou. Na verdade, o Brasão defendeu, depois teve um choque com a trave ali. E eu até assustei, na verdade, né? Mas, enfim, tudo certo com o Brasão, ele seguiu na partida. E o Wendel Silva, ele diminuiu o placar pro Santos, né? O Wendel Silva, ele conseguiu fazer um gol ali, então no final acabou 2-1 mesmo. A gente até tentou um empate no final, mas não deu. O La Quintana. O La Quintana, que entrou no segundo tempo, teve a chance de fazer o segundo gol logo depois que a gente diminui com o Wendel Silva. Ele tem uma grande jogada, uma grande oportunidade ali. E o goleiro do Sport cresceu. Cresceu e fez uma baita de uma defesa. O Otero também teve umas 2 cobranças de falta que a bola passou por cima do travessão. Então, assim, a gente não jogou um jogo exuberante, mas a gente jogou um jogo, de certa forma, até que competitivo. A gente pode pensar que talvez porque alguns jogadores que entraram ontem não estavam jogando e eles queriam mostrar serviço para a próxima temporada, talvez. A gente tem que levar isso em consideração, já que muitos dos nossos jogadores base, como eu disse, acabaram nem sendo relacionados para jogo, né? O que é muito triste, porque eu gostaria muito de ter visto o Guilherme jogando pela última vez, o Guilherme que recebeu propostas de outras equipes e pode ser que deixe o Santos. Eu gostaria muito que ele não deixasse. Eu quero muito o Guilherme no Santos ano que vem. Então, eu quero muito que ele fique. Nossa, eu quero muito. O Guilherme, eu acho que da temporada inteira, o Guilherme é o meu jogador preferido da temporada. Então, eu queria muito que ele ficasse. Vamos ver, né, o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Porque muita coisa vai acontecer. Muita gente vai sair. E provavelmente algumas pessoas vão chegar, né? Alguns jogadores vão chegar. Inclusive o nosso provável treinador aí. A gente não faz ideia de quem vai ser. Como eu já disse pra vocês no último vídeo. Tem nomes rolando, né? Nomes rolando aí. A torcida, por exemplo, o nome do Cuca, ele até que ganhou força em um certo momento por parte da diretoria ali, nos boatos. Só que a torcida já se posicionou de forma muito forte contra a vinda do treinador Cuca. Então, a gente não sabe se a diretoria vai de fato acatar o pedido da torcida e não trazer ele, ou vai trazer ele independente do pedido da torcida. A gente também tem o Caixinha, né, como um dos nomes ali rondando, né, os ares de Santos, de certa forma. Então existem sim alguns nomes, a gente não sabe exatamente quem vai vir, a gente não sabe exatamente quando vai vir, mas a gente espera que seja nesse final de ano para conseguir montar um time já para 2025, né? Porque, gente, 2025, Série A, a gente tem que fazer uma temporada boa e, enfim, não passar mais sufoco, né? Porque a gente passou o sufoco nesse ano, esse ano era o ano de reconstrução, então quando a gente chegar em 2025, chega dessa palavra. Eu acho que a gente não precisa mais ouvir essa palavra dentro do Santos ali, pelo menos na equipe masculina, né? Eu sei que a equipe feminina foi rebaixada e a gente fala disso em outro momento, mas reconstrução no time masculino, eu acho que, assim, não precisa mais focar tanto nessa palavra, porque a gente já voltou para a Série A. Então agora é continuar o trabalho. A gente tem que aprender a pensar em uma outra palavra que não seja reconstrução. Porque eu já disse isso para vocês também inúmeras vezes. Eu estou cansada de ouvir essa palavra dentro do Santos. Porque todo ano a gente tá passando por reformulação, por reconstrução. E a gente nunca reconstrói nada. A gente nunca reformula nada. Então, assim, uma hora a gente cansa. O torcedor tá cansado de ser palhaço já. Enfim, gente. O jogo foi esse, 2-1 pro Sport. A gente perdeu no nosso último jogo. Terminamos o campeonato aí com 68 pontos, né? Se a gente pegar a média dos outros campeões da Série B, foi uma média muito baixa, né? Na verdade, acho que foi a média mais baixa. A gente teve campeão com 74, com 72, com 76, e o Santos aí com seus 68 pontos. Mas a gente cumpriu o que a gente tinha que cumprir. A gente tá na Série A e a gente foi campeão. A gente era favorito na competição e a gente provou nosso favoritismo, mesmo com os trancos e barrancos que a gente teve durante a temporada e que não foram
poucos, né? Foram muitos, diga-se de passagem. A gente poderia ter conseguido acesso muito antes. A gente poderia ter conquistado o título muito antes. A gente poderia ter jogado melhor ali em alguns momentos dentro de casa, que a gente acaba pecando muito nessa reta final. E até mesmo em alguns jogos fora de casa, que a gente deixou pontos escapar, que não podia deixar e a gente acabou deixando. Então, um retrospecto que a gente tem, né, do Santos nessa Série B, de certa forma, no fim das contas, mesmo com todos os trancos e barrancos, é positivo, porque a gente alcançou os nossos 2 principais objetivos, que é o título e o acesso. O acesso um pouco mais do que o título, né? Porque, enfim. Mas a gente conseguiu cumprir esses 2 requisitos. Lá no início da temporada, ainda no Campeonato Paulista, a gente conseguiu o primeiro objetivo do ano, que era o acesso, que era a vaga na Copa do Brasil. Sendo campeão, a gente conseguiu entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que, no fim das contas, o ano, mesmo tendo sido um pesadelo, ele foi positivo. A gente pode dizer que foi positivo porque a gente cumpriu todos os objetivos que tinha que cumprir. Podia ter sido com menos sofrimento? Podia. Podia ter sido com um futebol um pouquinho mais vistoso? Talvez. A gente também tem que entender que a gente tava na Série B, né? Por mais que eu tenha pedido muitos momentos. Meu Deus, eu preciso jogar melhor. Não sei o quê. Eu acho que assim, não é nem questão do futebol vistoso que eu pedia. Eu queria que o Santos jogasse bonito, óbvio, mas a gente tá na Série B, a gente tem que entender que a gente tem que se adaptar ao ambiente, né? Infelizmente ali. Mas eu acho que não é nem vistoso, mas sim competitivo, porque muitas vezes o Santos esquece de competir na partida. Muitas vezes na temporada o Santos esqueceu de competir, por isso que a gente perdeu, por isso que a gente tomou empates, entendeu? Porque a gente não competiu. Porque se a gente tivesse competido, minimamente a gente teria agradado o torcedor, porque, tipo, a gente perdeu o jogo, mas pelo menos a gente foi competitivo. Então o torcedor ia falar assim, ok, calma, no próximo jogo as coisas podem funcionar e a gente pode sair vitorioso e assim. Só que em muitos momentos o torcedor perdeu totalmente a vontade de ver o Santos jogar. Por quê? Porque a gente não era competitivo. A gente jogava, a gente entrava em campo, a gente trombava um no outro, a gente não tinha posse de bola, a gente não era um time organizado. Então, assim, isso foi estressando o torcedor, porque a gente já tava totalmente estressado por estar jogando uma Série B. E aí a gente olha pro campo e vê, enfim, isso. Aí eu falo, meu Deus, não dá, né? Não dá. Mas enfim, gente, foi isso. Finalmente acabou a temporada pra gente, agora só ano que vem, já no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista não, minto, a gente tem amistosos no início do ano, né? Ou vai ser durante o Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista começa mais cedo por causa do Mundial. Preciso ver as datas certinhas, porque agora a minha cabeça deu um bug total. Mas enfim, agora só em 2025, né? Finalmente a gente vai poder descansar por um longo período aí. Ainda bem, sem sofrimentos por enquanto. Deixa pra sofrer ano que vem e eu espero que não sofra tanto assim, né? Que a gente possa conquistar algumas coisas ali, alguns títulos na elite do futebol brasileiro, né? Campeonato Paulista. E quem sabe a gente não possa sonhar até mais alto nas demais competições. Gente, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma novidade. Assim, eu não sei muito bem se vai agradar a todo mundo ou não, mas eu gostaria que vocês fossem lá na enquete, que eu vou disponibilizar para vocês aqui no YouTube mesmo, na aba da comunidade. Vocês vão entrar no meu perfil, vão na aba da comunidade, lá vai ter uma enquete para vocês votarem. Por quê? Durante toda a temporada, eu trabalhei na escrita de um livro. Isso mesmo, um livro do Santos, contando toda a trajetória nossa, desde o dia 6 de dezembro até esse momento que a gente conseguiu o acesso, o título e finalmente o final ali da Série B. Então todo esse pesadelo nosso, todo esse momento do Santos, que por mais que a gente gostaria de esquecer, a gente precisa lembrar para nunca mais se repetir, ele tá em um livro. É claro que eu não terminei de escrever esse livro ainda, vou contar esse último capítulo, né, que foi essa derrota pro esporte. Ai, meu Deus, nem pra ter um final mais feliz ali, né? O Santos não colabora muitas vezes. Mas é um livro e ele vai ser muito em breve lançado. E eu gostaria de saber se vocês teriam interesse em adquirir. Só para eu ter uma ideia de quantas pessoas, mais ou menos, que me acompanham aqui no YouTube gostariam de ter uma cópia desse livro, né? Para eu poder fazer tudo o que precisa fazer ali, toda a parte burocrática em relação ao livro. Ele muito provavelmente, como eu disse, vai ser lançado apenas no ano que vem, porque depois que eu terminar de escrever ele, vai ter que passar por todo um processo de edição, de diagramação, capista, enfim, muita coisa ainda para resolver antes de ser lançado. Mas eu gostaria muito de saber se alguém gostaria ou teria interesse em adquirir esse livro. E é isso. Eu vou ficando por aqui, gente. Tô muito feliz que finalmente acabou o ano. Acabou o ano pra gente, né? Tipo, a temporada, não o ano. O ano não acabou ainda. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
Enfim, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui o que vocês quiserem em relação ao Santos. O que vocês acharam... Ai, meu Deus. O que vocês acharam em relação ao Campeonato do Santos no Brasileiro, no Campeonato Paulista. Faz aquele apanhado geral. E quiser comentar aqui também em relação ao livro, pode comentar, mas vai lá botar na enquete também, que eu vou deixar lá na aba comunidade, porque eu quero muito saber também fazer esse apanhado geral de vocês em relação ao livro. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!